Fala Vascaínos, hoje tem Vasco da Gama contra o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. A gente vai fazer aqui hoje um rápido pré-jogo, falando um pouquinho sobre o Vasco, sobre a escalação e sobre esse time do Audax Italiano. Então já peço para você aí, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. Bom, o jogo de hoje é um jogo importante para o Vasco da Gama, não só pela competição Copa Sul-Americana, mas também pela continuidade do Vasco na temporada, porque um não sucesso no jogo de hoje pode acabar trazendo uma pressão desnecessária para o jogo do Vasco da Gama contra o São Paulo no final de semana, válido pelo Campeonato Brasileiro. Hoje a tendência é o Vasco escalar um time misto, né? Com alguns titulares. Os cotados para jogar hoje são o Léo Jardim, o Robert Renan também é cotado para jogar, já que ele pode fazer uma dupla com o Cuesta para tentar ganhar aí um entrosamento para o jogo já contra o São Paulo. O Rojas é cotado para participar do jogo de hoje também. Então, acredito que com esses três titulares e mais a escalação que hoje deve ser Léo Jardim, Cuesta, Lucas Freitas ou Robert Renan, Puma Rodrigues, Piton, aí na volância Hugo Moura e JP, Rojas e na frente Nuno, Marino e Spinelli seja mais do que suficiente para ganhar esse time do Audax italiano. Eu optaria por utilizar o Adson e não o Marino, tá? Porque acredito que o Adson tenha entrado melhor, é um jogador que está mais adaptado a fazer a função. E pelo amor de Deus que o Renato não invente de entrar com o Matheus França hoje, é um jogador que a gente tem que abrir mão dele. Infelizmente tem que abrir mão de jogador. E a torcida do Vasco não tem paciência. Então, se o resultado começar a não acontecer, a torcida do Vasco não vai ter paciência com o time se o Matheus França estiver em campo. Então, eu optaria por não colocar ele. Se a gente conseguir deslanchar no resultado, fazer um, dois gols aí, de repente no segundo tempo, pode ser uma opção para tentar dar alguma confiança. Mas é o que, de qualquer forma, eu não faria, porque vamos pensar com calma. Mesmo que nos próximos 5, 6, 10 jogos o Matheus França jogue bem, participe de gols, dê assistências, o Vasco não vai comprar o jogador. Então, assim, é um jogador que não vai permanecer no Vasco depois da primeira temporada. É um jogador que veio como empréstimo, sem valor de passe fixado, então é um jogador que vai custar caro, que custa caro mensalmente, então acredito que Matheus França não vale a pena pro jogo de hoje e pro restante dos próximos jogos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Audax Italiano. É um time que está de meio de tabela para baixo no campeonato chileno, que perdeu 4 dos últimos 5 jogos, e nos últimos 2 jogos ele perdeu jogando em casa, contra times que são mais qualificados do que ele, né? Perdeu para a Universidade Católica do Chile por 4-3 e perdeu pela Sul-Americana para o Olímpia por 2-0. Tá? Então, sobre as características do time, eu me dei o trabalho de assistir o compacto dos últimos 2 jogos, tanto o jogo contra a Universidade Católica, pelo chileno, quanto o jogo pela Copa Sul-Americana. É um time que joga no contra-ataque, linha muito baixa, tem uma transição rápida, e uma coisa que me chamou muita atenção, que é um time que chuta muito de fora da área, mas muito mesmo. Até com uma certa eficiência, então o Vasco precisa ficar atento com isso. Essa proteção na frente da área, o JP ajudar o Hugo Moura nessa proteção, porque o Vasco é um time que costuma ceder essas oportunidades para o adversário chutar ali da entrada da área, então tem que ficar atento com isso. Agora falando das fragilidades, que eu consegui perceber. É um time que dá muito, mas muito espaço pelas laterais, assim, os gols que eles tomaram aí, esses 6 gols, e fora as oportunidades, sim, muita oportunidade criada pelas laterais. Eles jogaram esses 2 jogos com 3 zagueiros, jogaram no 3-5-2, mas esses alas avançam muito, então acabam cedendo muito espaço ali para ataques pelos laterais. Então o Vasco pode explorar isso tanto com o Piton quanto com o Puma e também com quem for jogar ali na frente, né? Principalmente o ponta mais agudo, né? Que provavelmente vai ser o Marino ou o Adson. É. Muita dificuldade na bola alta, defensiva, mas muita. Se o Spinelli pode aproveitar isso, então eu vou fazer minha fezinha hoje. Vitória do Vasco, gol do Spinelli. E também um time que tem muita dificuldade na série de bola. Principalmente no jogo contra o Universidade Católica. A Universidade Católica tentou apertar a série de bola, teve muito sucesso, roubou bola, fez gol com isso. O Olímpia também fez isso nos momentos em que o Olímpia subiu as linhas e marcou alto, eles tiveram dificuldade para sair jogando, deram um chutão, devolveram a bola. Então, outra coisa que o Vasco pode explorar. Acredito que hoje o Vasco possa destravar o jogo, se a gente fizer um gol, primeiro gol rápido ali com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Então a gente pode destravar o jogo e descaracterizar o jogo deles, né? Forçar com que eles tenham que sair para o jogo e dar ainda mais espaço para o Vasco. Eu espero que o Vasco consiga hoje uma vitória, que seja um jogo tranquilo, que a gente possa finalmente ter um jogo tranquilo, né, depois de muito tempo. E é um jogo que vai
dar confiança para o jogo do final de semana contra o São Paulo, que é o jogo que realmente importa nesse momento, tá? Eu não sou daqueles caras que acham que tem que descartar completamente a Sul-Americana, mas a gente tem que saber o momento de priorizar. Então, o momento de priorizar é no Campeonato Brasileiro, com time misto barra reserva, dá pra gente ir levando na Copa Sul-Americana. Então, é isso pro jogo de hoje, tá? É, vou fazer um vídeo pós-jogo também, logo assim que terminar a partida. Também um vídeo curto aí. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Peço para você se inscreva no canal, cara. Me ajudem a fazer crescer o canal. Se inscreva no canal. Deixa o like, comenta aí o que você espera do jogo de hoje, tá? É isso aí. Até mais tarde. Boa sorte para nós, né? Que seja uma vitória hoje. É isso aí.